Bom, pessoal, vamos dar uma olhada no que é um recurso de revolução. A gente está muito acostumado a usar o ressalto base estudado, né? Especialmente para fazer a primeira feature de um modelo, de uma peça. Mas a gente vai usar esse recurso aqui, ó, ressalto base revolucionado, ou simplesmente revolução, tá? Mas antes de entrar nas minúcias do recurso, vamos dar uma recapitulada no que é um sólido de revolução, porque isso é importante para o correto uso do recurso. Então eu vou abrir um esboço aqui no plano frontal, só um exemplo, tá? Não é para ser feito aí, é reproduzido, só para vocês verem como o que é, né? Recapitular o que é revolução. Então, olha só, eu quero desenhar, por exemplo, eu quero modelar um cilindro. Então, todo sólido de revolução tem uma figura geradora e um eixo de revolução. Eu vou fazer aqui, então, uma figura geradora, que é um retângulo, e esse retângulo ele vai dar uma volta em torno do eixo de revolução e produzir um cilindro. Então, veja, eu fiz uma figura plana, que funciona como figura geradora. Eu não estou dimensionando aqui ainda, porque é só um exemplo. Tá? Aí agora eu vou aplicar o recurso de revolução. E aí, ó, o que a gente tem que selecionar aqui é um eixo de revolução. Então vejam, se eu selecionar este lado do retângulo, esse lado mais alto do retângulo como eixo de revolução, eu vou ter um cilindro que corresponde à revolução, ou seja, uma rotação completa desta figura geradora em torno desta aresta, ou desta linha reta aqui. Ó. Então a figura dá uma volta inteira e forma um cilindro. Tá? Vejam que eu posso inclusive aqui regular, ó, eu vou dar 180 graus aqui neste parâmetro, em vez de dar a revolução inteira, ó, ele vai fazer um meio cilindro. Né? Vou botar de volta aqui 360 graus, ele faz uma revolução inteira e gera um cilindro. Vou dar um OK, para vocês verem aí o cilindro sendo formado. Agora eu vou editar aqui o recurso, porque eu vou selecionar outro eixo. Então eu editei o recurso, e agora, ó, em vez de selecionar esta linha aqui vertical como eixo de revolução, eu vou selecionar esta linha horizontal como eixo de revolução. Vejam o que acontece. Esta figura agora aqui, ó, a mesma figura, o mesmo retângulo, é a mesma figura geradora. Ao invés de dar uma volta em torno desta linha, ela vai dar uma volta em torno desta linha. E vai formar um outro tipo de cilindro, que a gente costuma chamar de disco, porque ele tem um diâmetro bem maior do que o comprimento ou do que a altura, né? Então, ó, o diâmetro da base desse cilindro é bem maior do que o seu comprimento ou a sua altura. Então aqui a gente tem um disco, mas é um cilindro também, certo? Vejam então aqui, né, a importância da gente entender o que quer produzir com a revolução, gerar a figura geradora necessária à modelagem, que é o nosso objetivo, e selecionar corretamente o eixo de revolução. Tá? Então isso aqui são dois exemplos de figura geradora. Eu vou dar um terceiro exemplo de figura geradora aqui agora. Eu vou abrir um novo arquivo de peça. E eu vou fazer agora aqui, ó, um outro esboço no plano frontal. E agora eu vou fazer um triângulo como figura geradora. Certo? Vou aplicar a revolução, ou melhor, aqui eu errei, aqui eu coloquei extrusão, né? Vou aplicar a revolução e vejam que quando um triângulo retângulo dá uma volta em torno de seus catetos, a gente tem um cone, né? Essa foi a figura geradora do cone, é um triângulo retângulo. Então são dois exemplos de sólidos de revolução, né? Cilindros e cones. Muito bem. Vamos deixar isso aqui agora de lado e vamos entrar no que interessa. E vamos modelar uma peça para revolução, da maneira como vocês devem modelar todas as peças de revolução que vocês forem fazer daqui para frente. O que eu vou produzir aqui é o prego, que é uma peça do carrinho, tá? É o componente número 17. Vocês não precisam fazer o prego agora, tá? Observem apenas como demonstração esta
este vídeo. Então, olha só, o prego tem duas seções cilíndricas. Ele não é um prego, né? Parece mais um pino. Mas veja, ele tem uma seção cilíndrica aqui menor, que é um corpo, uma haste, certo? E ele tem uma cabeça, né? Que é uma seção cilíndrica que parece um disco, que é maior. A gente faz uma única revolução. A gente faz um perfil, uma figura plana, que quando dá uma volta em torno de um eixo, produz de uma vez só essa geometria toda aqui, haste e cabeça juntas, tá? Então, olha só. Primeira coisa importante sobre a aplicação do recurso revolução. A gente começa sempre com uma linha de centro, sempre com uma linha de centro conectada, ligada à origem. Então, eu vou abrir um esboço aqui no plano frontal, vou fazer uma linha de centro que começa na origem, certo? Ó, essa linha de centro está começando na origem. Então, o segundo passo aqui, normalmente, é fazer o desenho, né? Fazer o esboço. Eu gosto de começar qualquer peça de revolução que eu faço dimensionando o comprimento máximo dela. Tá? O comprimento máximo da peça é de 7,5. Eu estou olhando isso lá no livro. Tá? Não estou mostrando aqui, mas estou olhando lá. Então, ó, 7,5, 7,5 milímetros. Esse é o comprimento total do prego. E agora, então, eu vou usar a linha e eu começo no início da linha de centro, que é coincidente à origem, e faço o perfil do prego. Vejam, eu estou fazendo uma única figura geradora. Olha só, eu fiz um único contorno, estão vendo? E aqui eu tenho ó, o que será a cabeça do prego e aqui o corpo ou haste do prego. Bom, eu tenho que completar o dimensionamento. Então eu vou dimensionar agora aqui a altura da cabeça, né, o comprimento da cabeça. A gente costuma dizer a altura que é 0,5. Eu estou olhando isso lá no livro. Então, comprimento total 7,50, a altura aqui da cabeça 0,5, tá? Bom, agora eu preciso colocar os diâmetros. E atenção, aqui é a segunda coisa mais importante sobre revolução. A gente dimensiona diâmetros e não raios. Tá? Então assim, ó, o diâmetro do corpo do prego, ou da haste do prego, é 2 milímetros. Então eu vou lá em dimensão inteligente, vou clicar aqui nessa linha horizontal, que corresponde ao perfil do futuro cilindro, que corresponde à haste, clico na linha de centro e vejam, cliquei na linha, depois na linha de centro, e vejam aqui, ó, se eu deixar o mouse... Se eu não passar o mouse para baixo da linha de centro, eu fico com uma cota de raio. Se eu passar o mouse para baixo da linha de centro, eu vou ficar com a cota do futuro diâmetro que o recurso vai ter depois da revolução. E é isso aqui que nos interessa. Então vou dar o segundo clique e vou colocar o valor de 2 milímetros. Tá? Que é o diâmetro do corpo do futuro prego. Certo? Agora eu vou dimensionar aqui ó, o diâmetro da cabeça. O diâmetro é 5. Agora vocês têm que cuidar para não fazer isso aqui. Ó. Isso aqui é um erro que sempre se comete. Clicar em dimensão inteligente e selecionar esta linha vertical. Se eu selecionar a linha vertical, pessoal, eu sempre vou estar medindo a altura dessa linha, o comprimento dessa linha e jamais o diâmetro da seção revolvida, da seção circular, uma vez que vai ser revolvida ou revolucionada. Tá? Então não adianta eu selecionar esta linha. Eu vou excluir essa cota. Eu tenho que selecionar das duas uma. Ou eu clico no ponto, e aí clico na linha de centro, e aí ó, passo o mouse para baixo da linha de centro, para além da linha de centro, e coloco a dimensão de 5 milímetros. Ou então, eu seleciono, da mesma maneira que eu fiz aqui, eu seleciono esta linha e dou a distância dela para a linha de centro, que pode ser raio ou diâmetro. Raio ou diâmetro. Ó, mouse para cima da linha de centro, mouse para além da linha de centro. Eu quero sempre diâmetro, façam sempre diâmetro. Então, opa, agora aqui eu fiz raio. Ó. Vou voltar, vou cancelar aqui. Vou
excluir essa linha e fazer de novo, que eu fiz sem querer, ó, clico lá na linha, clico na linha de centro, passo o mouse para baixo, agora sim, ó, 5 milímetros. E está dimensionado o diâmetro. Certo? Bom, uma vez que o esboço agora está totalmente definido e com todas as suas cotas, então eu venho em recursos e vou aplicar ressalto base revolucionado. Vejam a terceira dica super importante sobre revolução. Essa mensagem sempre vai aparecer para vocês se o contorno não estiver fechado. E vejam que aqui eu tenho uma linha, 2, 3, 4, 5, e aqui eu tenho, fechando o contorno, uma linha de centro. Então, no fundo, não está fechado o contorno, porque a linha de centro não conta. O SolidWorks entende que o teu esboço são as linhas de construção, as linhas cheias, contínuas, não a linha de centro. Tá? Então ele pergunta o seguinte, ó, o esboço está aberto no momento. Um recurso de revolução não fina requer que o esboço esteja fechado. Vou fazer um parênteses aqui. Revolução, o que é uma revolução fina não importa muito agora. Se vocês quiserem pesquisar isso na internet, beleza. Mas para nós agora não importa. E aí vem o seguinte, fecha parênteses. Gostaria de fechar automaticamente o esboço? Sempre digam sim. Tá? Se vocês clicarem aqui em não, o SolidWorks não vai produzir uma linha aqui, ó, não vai fechar o esboço e provavelmente não vai conseguir fazer a revolução. Então cliquem em sim. Certo? Olha aí já, ó, a projeção, né, da revolução desta figura geradora aqui, ó. Tá? Então o SolidWorks agora ele está considerando a linha de centro como o eixo de revolução. Vejam lá, ele está selecionado. E ele também vai criar uma linha aqui, ó, fechando automaticamente o contorno. Tá? Então olha lá, ó, dou OK e está feito a revolução. Eu vou editar a revolução agora para mostrar outra coisa aqui para vocês. Ó, se eu excluir lá a seleção, ó, botão da direita excluir, vejam que ele não faz a revolução, porque ele não sabe agora qual é o eixo de revolução. Então, ó, se isso acontecer com vocês, vocês têm que selecionar aqui, ó, o eixo de revolução. Agora, viram que ele colocou uma linha cheia aqui agora? Eu vou excluir aqui de novo para mostrar isso melhor. Ó. Excluir, olha aqui, ó, ele colocou uma linha cheia, né, por cima da linha de centro. Tá? Ele fechou o contorno. Então eu posso selecionar tanto a linha de centro quanto essa linha como eixo de revolução. Tá aí, tá feita a revolução. Agora, eu vou simular aqui, ó, um problema que é bastante comum, tá? Que é vocês descobrirem que o esboço tem algum problema, algum erro, alguma dimensão errada, e vocês forem editar o esboço. Botão da direita no recurso revolução aqui na árvore, clica na edição do esboço, e aí digamos que vocês descobriram que esse diâmetro estava errado. Ou que vocês não colocaram diâmetro, que vocês colocaram cota de raio, que é isso aqui, ó. Digamos que vocês tenham cometido esse erro aqui, ó. Colocaram cota de raio, tá? Então, poxa, mas não pode ser raio, tem que ser diâmetro, como o professor explicou. Então, ó, vamos transformar isso aqui numa cota de diâmetro. Eu vou excluir, certo? E agora eu vou tentar fazer a cota de diâmetro. Mas vejam que eu não consigo, ó, eu estou passando o mouse para baixo e está ficando 2,50, não faz a cota de 5 de diâmetro. Por quê? Porque esta linha aqui, ó, não é mais uma linha de centro, é uma linha contínua. E aí, em linha contínua, linha de construção, o SolidWorks não faz a cota de diâmetro. Então eu tenho que excluir esta linha. Excluo a linha. Agora sim faço a cota de diâmetro. Certo? Maravilha. Olhem o que vai acontecer agora, pessoal. Eu vou fechar o esboço e a ideia é que ao fechar o esboço ele faça a revolução, né? Ele atualize a revolução. Olha o que vai acontecer. Dá essa mensagem aqui, ó. Não é possível reconstruir este recurso usando este esboço. Então, ó, tu quer exibir o problema usando verificar recurso ou sair do esboço e reconstruir mesmo assim? Eu vou clicar aqui, ó, sair do esboço e reconstruir mesmo assim. Ele dá essa mensagem de erro.
E aí ele está dizendo aqui, ó, a linha que define o eixo não é válida. Claro, ela foi excluída. A gente excluiu a linha que definia o eixo de revolução. Tá? Então, ó, eu fecho e aí vejam que a revolução aparece com um problema, né? Eu tenho que editar a revolução. Eu vou editar o recurso. Tá? E aí eu vou selecionar como eixo de revolução a linha de centro. Certo? Vou dar o OK. E aí, ó, opa, continua dando erro. O esboço está aberto. Se auto-intercepta ou intercepta a linha de centro. E aí ele não faz a revolução. Lembrem que quando a gente fez a revolução pela primeira vez, deu aquela mensagem, né? Você quer que feche automaticamente o esboço? E a gente clicou sim. Vejam que agora que a gente editou o recurso revolução, editamos o esboço e agora a gente está editando o recurso, aquela mensagem não está aparecendo. Se a mensagem não está aparecendo, é porque ele não vai fechar o esboço automaticamente. Então a gente tem que fechar o esboço para o SolidWorks. Então eu vou vir aqui, ó, vou fechar, não preciso nem salvar aqui o recurso de revolução. Vou sair dele, vou botando à direita, vou editar o esboço e vou colocar a linha, ó, não a linha de centro, mas exatamente em cima da linha de centro eu vou colocar outra linha de construção. E agora sim eu edito o esboço. E aí, vou dar um Ctrl 7 aqui, ó, a revolução foi automaticamente atualizada, refeita com o esboço editado. Então, sigam sempre esses passos e se tiverem dúvida, se tiverem problema quando forem fazer revolução, revejam este vídeo.